Boa noite, aqui o Palheiro. Eu venho com mais uma edição do Acorda Batuqueiro. Então, quero dar meu alô aí aos mais novos, meu alô aos mais velhos. E hoje temos um convidado ilustre, né? O doutor, advogado Jorge Martins. E aí, Rafa? Boa tarde, ou boa noite, quase iniciando a noite, né? Boa tardezinha. Satisfação estar falando com o povo gaúcho e catarinense e demais estados brasileiros. Prazer, doutor Jorge Martins, né? Não estava falando essa noite conosco aí para elucidar alguns fatos para o povo de Axé, né? É importante o pessoal ter uma noção do que está acontecendo aí, né, em termos de legislação. E o pessoal que tiver mais interesse também de procurar e debater, enfim, seja bem-vindo aí. Fala, Ribeiro. Bom, então, hoje, ilusitradamente aí, a gente trouxe aqui o nosso ilustre doutor para nos esclarecer bastante coisa que dentro do nosso ato religioso tem algumas dúvidas das leis e de tudo que envolve a matriz africana referente dentro do âmbito jurídico, né? Então, com a palavra, doutor. Ok. Boa noite, me ouvem bem? Sim, Então, estamos ouvindo bem. Ah, maravilha, então. Bom, em primeiro lugar, muito boa noite a todos e todas que estão nos assistindo. Muito obrigado, Pai Ribeiro, pelo convite. Uma satisfação também, Pai Rafael, conhecer vocês e trabalho com um muito Prazer é nosso. especial. Meu também, todos mais velhos, a todos que estão chegando agora na região de matriz africana. E, bom, quando eu recebi o convite para falar para vocês sobre alguns aspectos jurídicos, né, das questões todas envolvendo os povos de tradicionais, vamos dizer assim, em especial de matriz africana, né, de nação Umbanda e Quimbanda, eu fiquei muito feliz, porque a nossa semana retrasada nós iniciamos um projeto aqui em Canoas que se chama Diversidade na Escola. E esse projeto é uma iniciativa, na verdade, de um time de vôlei aqui em Canoas, inclusivo, né, que nós temos, e surgiu da necessidade de uma conversa numa escola aqui em Canoas, de algumas situações que aconteceram, né, com alguns alunos, e a gente então desenvolveu junto à escola um projeto para falar de diversidade, né? E foi muito bacana, porque lá nesse né, educação de jovens e adultos, a gente se deparou com várias questões, né? E aí depois a gente entendeu, então, essa conversa para uma formação junto aos professores. E aí depois nós vamos fazer um relatório que vai para a Secretaria de Educação. E a Secretaria de Educação, se assim entender, ela vai, então, expandir isso para a rede toda municipal de educação. E o que foi interessante lá, e eu gostaria de começar a nossa conversa e trazer aqui para o nosso assunto, é que eu falei sobre diversidade no todo, né? Diversidade sexual, de gênero, diversidade religiosa, diversidade L, diversidade em termos do Brasil, né? Do universo que a gente vive, da sociedade que a gente vive, ela é diversa por natureza, né? E nós somos diversos por natureza. E a gente estava falando sobre isso, mas principalmente eu falei sobre três pontos lá. A questão da empatia, que é a qualidade da gente conseguir se colocar no lugar do próximo, no lugar do outro, né? O segundo foi a Sim. questão de posicionamento, de quem nós somos dentro dessa sociedade, que lugar eu ocupo dentro dessa sociedade e como eu consigo fazer uma relação, uma interface com o meu próximo, com aquilo que eu sou e de como eu posso melhorar, né? Dentro do lugar onde eu circulo, com as pessoas que eu convivo, com aquelas pessoas que eu trabalho, com aquelas pessoas que eu consigo de alguma forma tocar ou não. E o terceiro, e é isso que me motiva e que também eu gostaria de falar com vocês nesse momento, puxar para cá, é a questão de conhecimento, né? A única ferramenta que a gente tem na luta contra todos os tipos de preconceito é o conhecimento. Então, eu incentivei naquele momento, e sempre incentivo, fica aqui também, vamos dizer assim, a sugestão, né? A gente não pode obrigar as pessoas, mas sim a dar sugestão de que informem-se, né? Informem-se, procurem, leiam, pesquisem. Se não sabe, vai atrás da fonte. Se não sabe, pergunta. Pergunta para quem sabe, pergunta para quem almeja, pergunta para quem está perto, pergunta para quem está com isso, né? Nenhum de nós nasceu sabendo.
Nós estamos em formação sempre. Inclusive, eu estou em formação ainda, né? Mesmo com toda a bagagem, com toda a caminhada que eu tenho, eu ainda acho que estou engatinhando. A gente tem que ter a humildade de sempre correr atrás da informação. E é para isso que a gente está aqui hoje, para dar informação. Então, gostaria de trazer para vocês, no primeiro momento, aspectos jurídicos, né, sobre a questão toda envolvendo os povos de matriz africana. Gente, eu falo demais, falo bastante, muita informação. Se por acaso vocês não entendem alguma coisa, a gente para e eu continuo, tá bom? Mas só para que vocês entenderem. A gente tem no nosso ordenamento jurídico, né, um sistema que se chama de sistema piramidal, como se fosse uma pirâmide, né, e no alto a gente tem Constituição Federal, e abaixo da Constituição Federal todas as outras leis que a gente chama de leis ordinárias, leis esparsas, leis de criação, decretos, portarias, etc. e tal. E esse sistema funciona de forma de cima para baixo, ou seja, tudo aquilo que a Constituição diz que é direito, né, de nós enquanto nação, ela rege essa nação, rege esse sistema de normas, o que vem abaixo tem que estar de acordo com a Constituição que está lá em cima. Pois bem, o nosso legislador, em 88, e vamos fazer um parênteses aqui, era uma outra época, era uma outra sociedade, era mesmo sistema de governo, mas era uma outra sociedade que não era informatizada, que a gente dos dedos não era assim quando ela foi. Ele se preocupou, né, em deixar bem claro que todas as pessoas são livres para professar qualquer tipo de credo. E quando eu falo credo, eu falo todos os tipos de credo, inclusive aqueles que não acreditam em nada, aquelas pessoas que são ateus. Então ele se preocupou em que as pessoas pudessem professar livremente a sua fé. Inclusive, por isso que se diz que o Brasil é um Estado laico, não existe uma religião definida para esse Estado brasileiro. O Estado brasileiro tem que ser de tal religião. Não, ele pode ser de todas as religiões, né? Então, o que acontece? Quando a gente tem uma norma protetiva, uma norma superior, que protege o livre culto, ele deve ser obedecido e, assim, respeitado, né? Claro que isso tudo está escrito e o papel aceita tudo, né? E a gente sabe, por N motivos e vários acontecimentos, que a gente tem aí um preconceito muito grande contra as religiões, né, de matriz africana, em especial, mas a gente também vê muita coisa contra ali outras religiões, muçulmanas, evangélicos, enfim, justamente pela questão da falta de conhecimento e preconceito, né? Partindo do princípio de informação, todas as outras leis que vieram depois, elas foram se moldando a essa Constituição. Elas foram se tentando, vamos dizer assim, não descomplicar normas que não estavam na lei. Aquilo é, vamos dizer assim, Bíblia, ou de outras leis para conseguir contemplar coisas que não estavam lá dentro. E aí, especificamente, sobre a questão religiosa, a gente teve algumas coisas no sentido de proteção, no sentido de livre de credo, no sentido de argumentação. E aí vocês vão me perguntar, mas então a gente já tem tudo, a gente tem lei Pelé, a gente tem lei, né, outras legislações esparsas, especificamente nos estados brasileiros, alguns têm mais avançado, outros não, mas a gente tem a proteção total e garantia total, não, a gente está longe do ideal, né, mas a gente já tem alguma coisa, nós já caminhamos um pouco, né, não estamos ainda dentro do que nós realmente sonhávamos, né? Dentro daquilo que a gente precisava. Mas a gente está bem melhor do que a gente começou, né? A passos lentos, mas conseguimos evoluir em alguma coisa. E dentro dessa evolução toda, eu queria chamar atenção especialmente para duas coisas com vocês, e que eu acho que, assim, se vocês quiserem depois, eu até posso disponibilizar os links de consulta, etc e tal. Mas duas coisas eu gostaria de deixar aqui na minha fala, que eu acho que quem está nos ouvindo, eu sou muito do didático, né? Além de advogado, eu sou professor. Então, eu sou muito didático. Eu gosto de deixar, assim, com que as pessoas tenham informação, vão atrás dessa informação, e quem está nos ouvindo, de que forma isso pode beneficiar, né? Quem está nos ouvindo, de que forma isso é real para quem está nos ouvindo, né? Então, duas coisas em especial com a questão da legislação, eu gostaria de abordar com vocês e trazer essa, vamos dizer assim, essa informação, né, que talvez algumas pessoas tenham, mas talvez não seja tão completa ou não se debate isso tanto, né? A primeira delas é a questão do registro e legalização das casas de matriz africana, né? Nós temos uma legislação, né,
que é possível, sim, fazer a legalização da casa, e isso tudo é a lei de registro civil, né? Assim como a gente faz a legalização, o registro de uma associação de moradores, de um clube de futebol, de um clube no time de vôlei, de uma associação de pais e mestres, assim como a gente faz esse registro, o registro das casas, né, de religião, dos templos religiosos, ele também tem que ser feito, tá? Por que isso? Vamos para o porquê primeiro. É necessário que se pense que não é dispensável os registros nas federações, não é isso que eu estou dizendo aqui. O que eu digo é, além do registro lá na FABRAS, além do registro na FAURS, além do registro na Federal, para além desses registros, é muito importante que as casas de matriz africana, sejam elas de nação, de candomblé, de umbanda, de quimbanda, não interessa a linha ou as linhas todas que se tem naquela casa, é muito importante que essas casas se registrem, que essas casas se legalizem. Por quê? Não sei se todos sabem, a casa registrada, vamos dizer assim, e com seu próprio CNPJ, ela tem vários outros tipos de benesses e vários outros tipos de conhecimento que as outras casas que não têm registro não podem ter. Por exemplo, a casa que é registrada, além dela ter o CNPJ, ela tem, por exemplo, desconto na compra de algum carro que seja necessário para casa, porque às vezes, né, tem um número de filhos de santo, quer comprar uma Kombi, quer comprar, ela tem um desconto bem considerável na compra de veículos automotor. Ela tem a possibilidade também, além desse desconto de PVA, ela tem a possibilidade, inclusive, da isenção do IPTU do imóvel, né? Também ela tem uma outra facilidade. O registro dela não precisa de um presidente, vice-presidente, primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro, primeiro secretário, segundo secretário, né, diretor disso, diretor de marketing, diretor de eventos. Ele não precisa. Uma casa de religião, uma casa de umbanda, de nação, de quimbanda ou de candomblé, ela fundamentalmente precisa de 3 pessoas, né, na constituição dela para que seja feito um CNPJ. E aqui eu só quero deixar válido, né, para vocês que essas casas todas a gente sabe que elas existem, né, porque elas foram cadastradas lá, quando foi feito o IBGE, existe uma anotação de quantas mil existe em Porto Alegre, quantas mil no Rio Grande do Sul, quantas mil em Santa Catarina. No Brasil todo a gente tem tantas pessoas que são declaradamente de matriz africana. Ok, mas juridicamente falando, elas não existem perante ao órgão responsável, que é a Receita Federal do Brasil, né? Elas existem apenas para um dado estatístico, mas juridicamente falando, e os efeitos jurídicos dela decorrentes, elas não existem porque elas não estão registradas. Então, por isso a importância do registro, por isso a importância de que as pessoas se atentem que é uma coisa a ser feita, claro que não é de imediato, isso tudo passa por um processo, né? Mas que é interessante ser feita porque os efeitos jurídicos que vêm disso, inclusive na questão toda de falecimento, né, do pai de santo, da mãe de santo, da IAL, do babá, esses efeitos jurídicos vão se estender à família religiosa que vai tocar aquele lê, entre aspas, ou não vai tocar aquele lê, né? E isso tudo vai se dar lá na parte jurídica depois, quando foi feito o processo de inventário. Então a gente não pode pensar só nesse momento, né? A gente tem que pensar que a ancestralidade que a gente tanto cultua, né, que a gente tanto fala, ela vai continuar também depois que essa pessoa se desencarnar, né? Depois que subir por que vai ter outras pessoas que vão reger esse lê, né? Então, por isso também é interessante o registro, porque tudo fica bem mais fácil. Como é que é feito, né? Queria trazer um dado para vocês como é que é feito isso. É feito através de uma documentação, uma lista de documentos que o cartório de registro das pessoas físicas, né, jurídicas e naturais dá, né? Tem que ser assinado por um advogado, é feito um estatuto social dessa associação, é feita uma ata de fundação, uma relação de diretoria, é feita uma relação de sócios fundadores, também uma relação de lista de presença, enfim, é uma lista de documentos que é levada para lá. E aí, depois que sai o registro do cartório, fundando aquele lê, vamos supor, Ilê vem do Xangô e Oxum. Depois que sai aquele nome, essa documentação é levada até um contador, ou a pessoa que pode fazer isso, que sabe fazer isso, leva até a Receita e expede, então, o CNPJ. Interessante que depois disso, é claro, como toda associação, você tem um livro caixa, tem reuniões que tem que ser feitas, o estatuto vai dizer quantas no mínimo tem que ser feitas. Ô, pai, meu amigo,
e olha depois só, levar isso. eu queria, Em geral, eu queria te fazer, eu queria te fazer uma pergunta, né? sim, pois Que não. a questão é assim, bom, isso aí vai entrar numa questão de associação, é isso? Porque eu vejo que tem muita gente que tem CNPJ, né, na sua casa de religião, cadastrado no MEI. Então, para poder fazer uma diferença e o povo conseguir entender o que. Porque tem gente que achou que. Eu vejo lá no interior, que eu já fui, conversei com alguns valorizados no interior, digo, não, Ribeiro, aqui eu tive que registrar minha casa ali no. E ter um CNPJ, senão a fiscalização vinha aqui, né, fazer isso, aquilo, aquele outro, né? Então, para dar um parecer para as pessoas, né, qual é a diferença, né, para eles poderem entender isso daí, por favor. Sim, é que assim, não sei como é que foi feito o registro, tá? Mas assim, MEI é um microempreendedor individual. Os templos religiosos são entidades sem fins lucrativos. Entendeu a diferença? Um Claro, é, sim. pode acontecer, de um IA ou de um babá ter na frente da sua casa, por exemplo, uma flora. Pode acontecer, tá? Então, daí ele tem o MEI para a flora, para venda dos produtos, para comercialização daquilo ali. E na parte de CLD, CNPJ, tá? Então, essas associações que eu estou falando não são que nem as outras associações comuns, que nem eu citei aquelas de começo, como os times de futebol, como os clubes, pais e mestres, clube de mães. Não é isso. É uma associação religiosa. E por isso ela tem um formato de constituição diferente das demais. Ela é uma associação sem fins lucrativos. E os objetivos dela são o culto, a ancestralidade através. Aí vai colocar lá inquices, orixás, exu, enfim, o que se cultua dentro daquela casa. Ok? E Então ele precisa só de 3 pessoas, é isso? diferença é essa. Uma visa lucro, uma não. E ele precisa de 3 pessoas, é isso, para fazer a Pois associação? não? Isso precisa de 3 pessoas. Daí vai variar, né, Pai Ribeiro? Tipo assim, ó, vamos supor, ali na. Vamos supor que seja de nação, tá? Nação, não Sim. importa qual a nação, se for de Campos, se for de Jejexá, se for Nagô, se for Oió, não interessa. Vai ter 3 pessoas, o presidente, e aí vai se colocar do lado. E leia-se Ialorixá, ou do lado, leia-se Babalorixá, vice-presidente, leia-se pai pequeno, mãe pequena, enfim, que é a pessoa que vai fundamentalmente ali ajudar a pessoa mais ligada, né? Aquele sacerdote que vai ajudar ali na questão toda da documentação, e uma terceira pessoa, que seria o tesoureiro, que vai assinar os documentos fiscais, cheques, movimentação bancária, o que precisar, também com esse presidente, com esse babá, com essa IA, e que do lado a gente pode escrever, por exemplo, Ogan, né? Esse é o Ogan da casa. Então, essas 3 pessoas, na verdade, vai ter presidente no lado da nomenclatura. Só para vocês terem uma ideia, para estabelecer um parâmetro, a gente faz muito isso na questão dos piquetes e CTGs, né? Porque a gente tem o presidente, que é o patrão, vice-presidente, que é o capataz, né? O tesoureiro, que é o sota-capataz, o fulano de tal, o ligado das falas, a fulana de tal, que é o posteiro. Ou seja, são determinações de acordo com as tradições do Rio Grande do Sul que vão mudar a terminologia, mas na verdade é uma diretoria. No caso das associações religiosas, dos templos de matriz africana em especial, são só 3 pessoas, não precisa daquela lista enorme, né? Entendi. Isso, porque, por exemplo, vamos supor, eu estou supondo aqui, né? Vamos supor que seja um ilê, que seja ligado à manifestação de cultura africana e tudo, mas os filhos de santo têm um grupo de dança que fazem apenas danças dos orixás, representação dos orixás. Se é uma casa que tem o CNPJ, ela pode se inscrever, inclusive, de repente, em algum edital de patrocínio de projetos que possa patrocinar a dança para esse tipo de entidade, correto? Então, se ela tem o CNPJ, ela pode. Se ela não tiver o CNPJ, ela não pode. Entende? Porque esses patrocínios em específico, eles são para pessoas jurídicas, devidamente inscritas na Receita Federal do Brasil. E aí, com esse dinheiro, pode fazer apresentações. Por exemplo, tem uma casa que um dos filhos, por exemplo, daquela mãe de santo, ele é um artista plástico e ele fez lá 20 orixás, da representação dos orixás, tá?
E o que que acontece? Ele quer espalhar isso pelo Rio Grande do Sul inteiro, divulgar a cultura dos orixás, ele quer, vamos dizer assim, colocar essa cultura, esse conhecimento a serviço de todos e quer fazer com que isso rode todo. Santa Maria, São Gabriel, São Borja, Caxias do Sul, Capão da Canoa, vai para todos os estados e ele quer participar. Se naquela casa existe um CNPJ e é lançado um edital lá, por exemplo, na plataforma do Prozas, que é uma plataforma que tem edital de todas as fundações ali, Gerdau, FOR, fundações internacionais, e tem ali um edital voltado para artistas renomados ou não, artistas em construção, artistas iniciantes, mas que pertencem a uma determinada linha, né? E ele quer fazer parte, ele pode, através desse CNPJ, desse LE, ele pode participar, pode mandar seu protocolo, o seu prólogo, né, das suas obras, e pode participar, e pode ser contemplado, porque tem um CNPJ, se não pudesse, não poderia concorrer. E aí esse dinheiro para fazer, né, transportar essas obras, porque tem um transporte, né, as telas, culturas, enfim, para transportar e divulgar isso em todo o estado do Rio Grande do Sul. Estou citando um exemplo, tá? Mas, assim, vocês verem a necessidade disso ter. Oi, Rafael. Assim, foi bem ilustrado. Tu falou que teria os registros das casas de matriz africana, e qual é o outro tópico que tu gostaria de tratar? Tu falou assim no começo. São duas coisas que tu gostaria de falar. Não entendi. O registro das casas. Tu falou que tu teria o registro das casas e uma outra situação. Registro e legalização das casas de matriz africana, que tu queria falar, e uma outra situação que tu falou. Eram dois tópicos. Não lembra? Para mim estão cortando um pouquinho, mas é tópico aqui. Tá, tu não lembra então? Daí não tá ouvindo, Rafael. Agora voltou. Ai, não tá. Tá ouvindo? Não, ele quer a pergunta do Rafael é os tópicos o segundo tópico que tu relatou que vai comentar referente às diretrizes aí da matriz africana sobre as casas. A gente já entendeu, né? Ele quer saber qual é o outro tópico que tu disseste que nós ia falar. Sim, eram dois. Esse seria o primeiro, tá? A questão toda de importância do registro. E outro que eu gostaria de trazer referente à legislação, mas na verdade são os canais de comunicação. Hoje, a gente tem, vocês estão vendo aí, não preciso contar para vocês estão vendo que há muito tempo, né? Mas hoje com a internet a coisa bombou, vamos dizer assim, né? São as questões do preconceito contra as casas de matriz africana. Então, a gente tem hoje uma rede de proteção no estado do Rio Grande do Sul. Vou falar por aqui, claro que lá em Santa Catarina, o pai Rafael deve saber do que eles têm lá a nível de estado também. Mas aqui a gente tem vamos dizer assim, uma rede, né? Pode acontecer, onde essas pessoas podem ir, né? Se caso forem alvejados, ou se forem vítimas de algum tipo de preconceito, né? E se forem, vamos dizer assim, sofrer qualquer tipo de retaliação do seu credo por causa de professar a sua fé, né? Aqui em Canoas a gente tem a Coordenadoria Municipal de Diversidade e Comunidade Tradicional, que inclusive a gente já conversou com isso anteriormente, né? Que o ideal seria que as pautas fossem separadas e tal, mas enfim, a gente tem esse canal aqui, né? A gente tem esse canal no município de Porto Alegre também, no estado do Rio Grande do Sul, né? E isso fica a cargo lá dentro da Secretaria, né, de Direitos Humanos, que é uma secretaria voltada justamente a não só essa pauta, mas outras pautas como mulher, idoso, pessoa com deficiência, que são os PCDs, né, que a gente chama, mas a gente tem esse vamos dizer assim, essa acolhida, vamos dizer assim. Antigamente, se acontecia alguma coisa, não se tinha para onde correr. Hoje tem onde fazer uma denúncia, né? A gente também tem o canal do Disque 100, que é um canal que a gente tem que sempre lembrar que é disponível para todas as pessoas, a ligação é gratuita, qualquer tipo de preconceito, inclusive religioso, pode ser usado para fazer a denúncia. Essa denúncia depois é apurada junto aos conselhos dos estados, né, e também a Secretaria de Humanos e Cidadania, onde elas têm dentro de cada estado, claro, isso. E a gente também tem, eu participei da formação dela, da Delegacia de Minoria,
né, lá de Porto Alegre, né, que fica ali na Presidente Roosevelt. Foi feita uma iniciativa da delegada, doutora Andréia, que foi feito um departamento específico, né, para tratar dessas questões todas, e lá a gente tem uma pauta, né, tratada pela questão da população LGBT, mas também para a questão dos povos de matriz africana, né, que as pessoas que são vítimas, né, de algum tipo de coisa, elas são atendidas, né, lá dentro. Tem teve uma formação das pessoas que atendem lá dentro, dos policiais civis, né, que atendem lá dentro, que eles não atendem mais no balcão, que a pessoa tem que chegar ali no balcão, às vezes, muitas vezes agredida, muitas vezes bem abalada, né? Não é atendida mais num plantão que nem era antes, o policial nem sabia fazer ocorrência, e Acho que trancou, estão me Ribeiro, aí. ouvindo? Consegue me ouvir? Agora sim. Não, Agora sim. tá ouvindo, pode falar. Acho que ele trancou o dele ali, vamos ver se ele volta. Não, pode falar. Pode falar, pode falar. Pode falar. Voltou, para Ribeiro. Não, para a gente concluir, existe agora, então, em Porto Alegre, vamos dizer assim, essa especialidade, a pessoa é atendida numa sala separada e registra, né? E essa ocorrência, a pessoa, vamos dizer assim, o ofensor, né, é chamado para. Tem algum número? Tem algum número disque rápido? Tem algum disque rápido para colocar aqui? Algum disque rápido? Mas eu não lembro de cabeça. Posso mandar depois, se botar no link? Eu não lembro de cabeça, mas Sim. tem sim. Tem o número de lá. Como é que é Depois colocado? eu posso botar na descrição daí, tá? Mando na descrição, ou depois eu mando pro Pai Ribeiro, ele posta aí no comentário da live, pode ser? Não. Eu não sei como é que funciona, pode ser assim? É o Disque 100? É o Disque 100, Disque 100, Disque 100. O Disque 100 da delegacia tem outro número. O Disque 100 é um deles. Tá. Sim. Isso é importante, Isso. né? Não, muito importante, muito importante. Então, esses canais são os que a gente pode utilizar, né, aqui. E existe um projeto, né, claro que, tipo assim, é um projeto ainda, né, que se aqui na cidade onde a gente mora, aqui na cidade de Canoas, para que dentro municipal, dentro da Câmara de Vereador, faça o uso do projeto no forno, mas isso seria interessante para criar uma espécie de ouvidoria, seria um tipo de observatório, né, sobre o que acontece, o que está acontecendo, casas de matriz africana de Canoas que estão sofrendo algum tipo de agressão, algum tipo de injúria, algum tipo de preconceito, para que se faça um mapeamento de quantas, né, de quantas reclamações que a gente tem, de como está fazendo isso, para que depois se consiga reunir, então, com a Força Policial, com a Polícia Civil e com a Coordenadoria de Diversidade, para que consiga se mapear e se monitorar como isso tem acontecido dentro do município, e daí, em cima disso, se construir algumas ações para combater o preconceito. Então, fundamentalmente, era isso que eu queria trazer de conteúdo, né? Claro que a gente teria mais um monte de coisa, mas eu acho que isso, né? A questão do preconceito e a questão da legalização são as coisas que as pessoas. Não, tá bom, esses dois tópicos estão bons, porque hoje em dia o que mais versa para nós, né, é essa questão dos meios de comunicação em rede de apoio, né, como é que o pessoal vai se deslocar, vai buscar seus direitos, né, e também essa questão aí de fazer o CNPJ da sua casa, né. Então é importante colocar. Aqui em Santa Catarina tem uma legislação que em breve nós teremos que se adequar, né, à lei do silêncio, né, com o isolamento acústico, né. Então, por exemplo, não tem como exigir de uma casa alugada, por exemplo, que a pessoa mora, isolamento acústico, não tem como mexer na estrutura da casa, entendeu? Então, eu não sei como é que isso vai ser resolvido, mas aparentemente vai ter que se dar um destino a essa situação, né? Mas eu gostei da tua fala. Tu fala que a legislação de 88 foi feita por uma situação e não tinha internet naquela época, né? Eu acho que hoje, não vou ser grosseiro em falar, mas seria uma nova Constituição Federal, né? Na verdade, com muito mais dinamismo, né? Hoje, se nós fizesse
uma Constituição Federal ali, o Poder Constituinte teria certamente vários segmentos, vários tópicos para a gente ter acesso pela internet para colocar, né, o seu ponto, a sua visão, o seu ponto de vista, né? Então é bem interessante a forma que tu colocou, porque a legislação, por mais que a gente tenta acompanhar, é bem complicado, né? É bem complicado. Até hoje eu estava falando com o Pai Ribeiro sobre o decreto 17789, que institui o Plano Municipal de Promoção da Igualdade Racial, institui seu Comitê de Articulação e Monitoramento em Porto Alegre, né? Aqui em Santa Catarina, o pessoal não tem interesse, né? Não está organizado para fazer essas situações. E essa falta de organização é o que nos mata, é o que nos mata na raiz, é o que sabe, é que está tolhindo nossos direitos, porque o direito ele é coletivo, ele não é individual, né? Nós fundamos o Instituto África justamente por isso aí. A gente fez o Acorda Batuqueiro justamente para debater esses pontos nesse programa, porque, na verdade, as pessoas não estão debatendo esse tipo de situação, entendeu? Que tu está trazendo para nós. Até o primeiro, hoje, de uma forma inédita, está falando de legislação efetivamente no nosso programa, né? Acho que tem que voltar mais vezes, né? Eu acho que é interessante tu fazer um contato com a delegacia da intolerância religiosa em Porto Alegre, fazer uma visita ao delegado e voltar para o programa para dizer, ó, lá os dados assim, assim, assado, sabe? Ter caminhos e meios, deixar de ter uma de casa para ti, já que tu é o nosso parceiro, e já está militando na causa, porque é o que eu vejo que está faltando um link nosso com a polícia, né? Com a nossa sociedade civil organizada, linkando com o governo, né? Alterando a legislação, propor a alteração de legislação do que já está posto aí, né? Eu acho que é mais ou menos assim que a gente tem que caminhar. Então, Pai Rafael, só fazendo um adendo, eu não sei como é que é a legislação no município de Porto Alegre, porque não atua em Porto Alegre, tem os clientes em Porto Alegre, mas não atua em Canoas. Em Canoas, hoje, nós temos uma legislação municipal vigente com respeito à questão da sonorização, né? Porque a gente teve muitos problemas. Na época, inclusive, que eu trabalhei na coordenadoria de diversidade, a gente tinha alguns problemas na questão toda das festas, né? Do batuque, da furimba, enfim, e até mais tarde, etc. E daí tinham ruas que os vizinhos reclamavam, era muita queixa e o Ministério Público envolvido. O que aconteceu? Aconteceu a edição de uma lei que ele alterou, né, o número de decibéis permitidos nas casas de religião. Isso apenas nas sextas-feiras e nos sábados, que geralmente é onde se tinha o batuque, né? Vamos dizer assim, geralmente é sexta e sábado, é muito difícil, né? Ser durante a semana, porque o pessoal trabalha, etc e tal. Acontecia, né? Essa legislação dizia o seguinte, que para se notificar, né, e para vir, por exemplo, uma força policial fechar aquele local, interromper a festa, teria que ser feito primeiro uma denúncia contra a casa, e aí as pessoas, os funcionários da prefeitura tinham que ir até o local, munidos de um aparelho que se chama decibelímetro, que aquele aparelho vai medir em 3 lugares diferentes a sonorização. Na porta, né? Porque daí consegue pegar o barulho do tambor, no meio do pátio, onde tem aquela residência, e no portão, porque ali é via pública, correto? É onde as pessoas passam, é permitido. E daí teria que ultrapassar os 60, vamos dizer assim, né? E daí, depois das 3 horas da manhã, teria que ser baixado para 40 decibéis, né? E aí, o que acontece? Isso tinha que ser feito na presença do responsável pela casa. Então, nós tínhamos 2 problemas, né? O primeiro, qual funcionário que vai estar disponível a 1 hora da manhã? Isso era um problema. Mas eu não conseguia se fiscalizar por causa disso. E daí, os terreiros de Canoas foram fazendo normalmente. E segundo, muitos elorixás e babalorixás, e também os caciques de Umbanda, na hora que, vamos dizer assim, teriam que estar presente, não estavam presentes, porque existia uma outra entidade no mundo, se é que me entendem. Então, na verdade, o que aconteceu? Aquilo veio para resguardar o povo de terreiro em Canoas, e essa situação, vamos dizer que quase que se resolveu. Não se teve mais, se teve as denúncias, mas não podia se proceder, porque a lei dizia que teria que ser dessa forma, e não se conseguiria fazer. E aí se foi percebendo que as denúncias começaram a diminuir, começou a parar, e até que realmente elas ficaram quase que nulas, né? O que eu quero dizer para isso, trazer para vocês? Estou trazendo uma realidade do nosso município, tá? Não estou dizendo que nos outros lugares é assim. Estou trazendo para vocês uma realidade que nós precisamos de 2 coisas. Primeiro,
uma questão toda cultural, para se entender que isso é sim também um ritual religioso, como tal deve ser respeitado, e um outro é a vontade legislativa, tá? Vontade legislativa de conseguir fazer com que a gente precisa de leis que protejam esse tipo de ritual, que protejam o culto, que protejam o credo, que protejam as pessoas que são praticantes daquela determinada religião. E aí a gente tem isso em vários setores da nossa sociedade. Inclusive, Milton Cunha fala muito bem disso no Carnaval, né? Ele diz assim, olha, o Brasil é um país que se reconhece pelo Carnaval nacionalmente e internacionalmente. A gente não tem uma vontade política de alguém que diga, olha, precisamos ter na nossa lei escrito o tema artes carnavalescas. Por quê? Se tem o dinheiro do teatro, tem o dinheiro da cultura, tem o dinheiro do cinema, por que não o dinheiro do carnaval? Que também é uma expressão popular do nosso país, é passado para 175 países, né, no nosso carnaval, e aí também é uma cadeia produtiva que milhares de pessoas vivem dele. Por que não? Enquanto a gente não tiver esse tipo de vontade política de fazer isso, infelizmente a gente vai estar remando contra a maré para vocês, tá? Mas é que realmente a gente, se for entrar nessa discussão toda, a gente vai precisar de mais 2 lives para falar. Mas só queria Não, trazer para vocês. é só um tópico, eu acho que é legal falar, né? Que é um tópico, né? São tópicos importantes a ser tratados aí. E eu queria também ver com o Ribeiro para a gente entrar no tópico também que foi da Secretaria da Diversidade em Canoas. Só para fechar, aqui em Florianópolis, né, a gente vai ter que fazer uma legislação parecida com essa de Canoas aí, tá? Só para ter noção. E o que foi enfrentado aí, nós começamos a enfrentar aqui, né? Denúncias, enfim, é mais ou menos esse caminho aí. Mas de maneira organizada, está faltando organização ainda para o nosso povo e vontade, né? De se organizar, que eu acho que é bem mais complicado. Ô, Mas, Rafa, assim, foi da Secretaria da Diversidade, né? E eu queria te fazer uma pergunta, né? A questão do povo negro, né? Como é que tu trabalhava ali? E também, assim, essa questão do LGBTQ+, né? Porque eu acho que são bandeiras diferentes que estão meio que andando lado a lado, mas é que são bandeiras diferentes. Queria te escutar nesse sentido aí. ô, Rafael, eu só queria, antes de nós trocar o tema, né, do assunto, eu queria deixar aí o nosso doutor deixar uma mensagem, por exemplo, para ler o Babalorixá, que tem um problema, né? Não está em Canoas, por exemplo, mas que tem esse problema do barulho, né? E que está sofrendo, que tem bastante gente sofrendo com esse problema. Isso eu tenho certeza. Eu tive um amigo meu que estava em Capão e ele teve a infelicidade de um promotor público morar perto da casa dele e mandou fechar a casa dele. Ele teve que botar lá uma acústica em toda a casa dele lá e levou uns 6 meses para fazer isso, para poder tocar. E quando ele abriu a casa, quando ele conseguiu o PPCI, não sei o que mais, ele só podia tocar das 6 às 10 horas, uma coisa assim. Então, eu lhe pergunto o seguinte, doutor, qual é o meio legal, e se já obtivemos algum êxito, é um meio legal, para um camarada que está sofrendo esse processo e que está com esse problema. Tem vizinho, eu, graças a Deus, não bem com meus vizinhos todos aqui, mas tem algum vizinho que está descontente. Qual é um meio legal para ele conseguir levar a casa dele sem tentar brigando, discutindo o Sanem Vias de fato? Bem, aí a gente tem 2 situações, tá, Pai Ribeiro? Assim, ó, eu não sei como é que foi, teria que conversar daí com a pessoa, né, para saber direito como é que foi essa situação envolvendo aí o rapaz lá da praia. Mas o que que a gente tem hoje, né, de legislação? Os municípios, Canoas tem isso, mas o ideal seria que todos os municípios tivessem uma regra, né, de qual é o horário de funcionamento, qual é o limite tolerado, né, porque então, tipo assim, passou desse limite, não obedeceu esse horário, aí sim pode ser feita uma denúncia e essa casa pode sofrer alguma sanção. Caso contrário, não teria como fazer isso, tá? Então, isso seria o ideal. Se a gente não tem um município, a gente vai para a esfera estadual para saber se tem alguma coisa, e não tendo esfera estadual, a gente vai para a esfera nacional. É dessa forma que funciona, tá? Porque o município é É que a gente sabe, doutor, que todo mundo se baseia no limite das 10 horas. Por exemplo, quem está tocando uma sessão um dia de semana, né? E passar e chegar até às 11 horas da noite, e morar do lado de um prédio, tá complicado. Tem é o alguma. limite. Não, quer dizer que a gente não tem defesa nenhuma, é isso?
Não, que é esse limite das 10 horas que é o limite que a gente conhece, que é o de praxe, né? Se a É, gente tiver uma legislação que permita um outro tipo de horário, ela vai ter que ser estabelecida. Agora, sim, não tem como, eu digo, numa situação que não tem conversa nem com o Ministério Público, nem com os vizinhos, que você já tentou e não conseguiu, enfim, etc. O que pode ser feito, né? O Poder sim. Judiciário, vocês sabem disso, mas trago para vocês, do Poder Judiciário, no estado do Rio Grande do Sul, não sei como funciona Santa Catarina, tá, pai Rafael? Daí, agora o tema de casa do senhor, tá? O Vai ter que quê? ir lá, no, lá com eles, tá? Mas no estado do Rio Grande do Sul, tem o que a gente chama de projeto mediação, tá? Que é a justiça reparativa, que a gente chama. As pessoas podem ir até lá, fazer um arrazoado do seu problema, e a outra parte é chamada no fórum para você fazer uma audiência de composição. Fazendo a composição e fazendo um acordo, ele vira com força de sentença. E não é processo judicial, não precisa entrar com o processo, tá? Não tem custas. Sim. Sim, Então, não. tipo, Aqui existe isso já. Aqui existe. ok. No Rio Grande do Sul existe e funciona muito bem. Semana passada, inclusive, fez isso. Essa é uma ferramenta, Pai Ribeiro, que os pais de Santas Mães de Santo podem usar para resolver isso, porque é resolvida de forma amigável com aquelas pessoas, tá? E a Ótimo, gente ótimo. tem muitos problemas também, né? Não só aí, aqui também tinha isso. Por exemplo, assim, tinha a questão do barulho? Tinha, mas tinha terreira que tocava segunda, tocava na terça, tocava na quarta, tocava na quinta, tocava no sábado, tocava no Dá? domingo, o quê? Que a pessoa se incorporava 2 horas da tarde, ia no portão, gritava, e as crianças corriam com medo, deixou, acontecia tudo isso, né? Então, tipo assim, também o bom senso, né? Não, eu tô falando sério, gente. Eu Sim, recebi mas as é denúncias, verdade, sabe que é verdade. Mas é é verdade, acontece. verdade que as crianças estavam com medo, porque uma capa pela rua, gritava, não sei o que, não sei o que, e as mães tem problema, claro, mas né, não entendem, enfim. Mas assim, esse tipo de situação também é complicado. Agora, é uma situação que dá para fazer um acordo, tranquilo. Agora, sim, se nem na esfera judicial não puder amigavelmente resolver, não puder, vamos dizer assim, a interferência do judiciário que falhou a conversa, o judiciário tenta resolver. Se o judiciário não puder, e aí tem que ser da forma, então, se não for da forma conciliadora, tem que ser da forma realmente através de processo. E aí não resta outra forma. Se a pessoa realmente precisa tocar sua religião, muitas das vezes a gente sabe que as pessoas, né, os orixás para valorixás às vezes vivem, né, com uma parte da renda desses trabalhos, desses clientes que atendem, que jogam carta, búzia, enfim, etc. Não resta outra alternativa a não ser entrar com uma ação judicial daí para assegurar o direito constitucionalmente de promover a sua religiosidade. Aí não há outra forma, tem que entrar com uma ação mesmo no fórum, que vai ser o fórum local daquela cidade, para que se então, e tem que se determinar, né, para que dias tal, 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 seja assegurada a celebração do seu culto, né? Ô, Se a gente, doutor, se ô, a gente doutor, for aí tem um um outro, senhor aqui, ó, o Babá Milton, né? Tá só perguntando pra, tá perguntando só, pra gente. Tá me ouvindo, não? não, tô ouvindo, para Ribeiro. Só queria concluir assim, se a gente for Tá. falar assim, ó, de acústica, né? Tipo assim, a questão da acústica, o PPCI, etc e tal. Bom, a gente entra numa outra discussão. Será que todos os templos, porque daí é para todos, tá, Pai Ribeiro, Pai Rafael, todos. Tá. Será que todos os templos? E aí vamos longe, tá? Uh, igrejas católicas, igrejas evangélicas, muçulmana, o Wicca, o Seçenoye, etc. Todas elas têm PPCI? Não. É a pergunta dele ali. É a pergunta do A Babai. pergunta dele era justamente essa aí, entendeu? Ah, Então, espero que então, o Milton aí esteja, né, satisfeito com a tua resposta. Bom, então vamos entrar aí, Rafael, na tua pergunta. Desculpa te atrapalhar. Ah, a pergunta eu vou só ratificar para o pessoal que está chegando agora aí, com relação a tu foi secretário, participou da Secretaria da Diversidade em Canoas, no município de Canoas, para quem não sabe, ao lado de Porto Alegre, né? Ao ladinho em Porto Alegre, que nem Floripa e São José. E também, assim, tu trabalhou com a diversidade. Queria ver qual é a separação lá que existe, né, internamente, depois o externo, do povo negro com o povo da LGBTQ+, né, o indígena, porque eu tô vendo, assim, vou falar de mim agora, né, eu vejo que tá tendo uma mistura
em cima de uma luta do negro, né? O negro é uma luta desde que iniciou a formação do país, todo mundo sabe dessa situação, né? Não quero bater aqui, não quero chover no molhado, mas assim, ó, eu acho que a luta do LGBTQ+, e a luta do indígena não é igual ao do negro, né? Eu não vejo como igual ao do negro, porque são situações diferentes, momentos diferentes, né? E acho a deles importantes, né? Se não até mais importante do que a nossa, porque a nossa, eu diria que o povo negro ainda é desorganizado, né? Mas eu acho que o público do LGBT que é mais organizado que nós, né, em termos de legislação, de busca de povo tradicional de matriz africana. É o ponto de vista que eu vejo. Eu sei que as pessoas que estão escutando, de repente, não vão concordar. Eu não estou criando polêmica, né? Mas eu vejo assim, ó, na prática, a gente não tem direitos, né? A gente tem só deveres, né? E o Acordo da Batuqueira é para a gente debater isso aí e tentar trazer uma nova dinâmica, né? E queria discutir nesse sentido, né? Se é legal a gente fazer uma ruptura nisso aí, um novo caminho, um novo desenho, digamos assim, né? Assim, pai Rafael, só respondendo a tua pergunta bem objetivamente. Aqui em Canoas a gente tem, antigamente era Coordenadoria de Diversidade, e depois ela virou, então, Secretaria Adjunta de Diversidade e Comunidades Tradicionais. Então, ali, as duas pautas estão juntas, as duas bandeiras, tanto a religiosa quanto a LGBT. O que acontece dentro é que, assim, é uma secretaria com vários funcionários, e todos participam de todas as ações. Na época que eu estava mais ligado à coordenadoria, nós tínhamos uma pessoa que tratava especificamente da pauta LGBT e outra pessoa que tratava mais da pauta da questão religiosa. Não que houvesse uma divisão, mas aquelas pessoas, a gente procurou de alguma forma colocar pessoas que tivessem mais identidade com as causas para trabalhar com elas, né? E a coisa funcionava de uma maneira bem mais tranquila, né? Hoje também é um trabalho desenvolvido muito bom lá pelo Pai Santiago Bachalá, com a equipe toda dele, né? E eles fazem ali um trabalho mais em conjunto, né? Mas realmente nós concordamos, inclusive isso era uma coisa que a gente sempre dizia, que a gente entendia que, na verdade, aquela coordenadoria, ela devia virar duas coordenadorias, uma coordenadoria só de diversidade sexual e uma coordenadoria para os povos de matriz africana, tradicionais. A gente entendia dessa forma. Hoje tem uma terceira, né? A do povo indígena, está muito forte também agora. A gente tem 3 hoje, né? Nós temos 3. Isso. São 3, na verdade. Isso. Porque, na verdade, as outras já existiam. Já existia do idoso, já existia da mulher, já existia da pessoa com deficiência, e tudo isso já existia. E aí, aquela pauta era bifurcada, né? Eram duas pautas dentro da mesma, e claro que daí tem duas pautas na mesa, tinha muito mais evento, tinha muito mais trabalho, era, né, virava uma loucura aquilo, né? Então, e a gente, enquanto movimento social, a gente estava sempre, vamos dizer assim, dialogando com eles, né, e trabalhando direto com eles para que as coisas acontecessem, né? E Uma realmente coisa as assim, coisas ó, nesse sentido, só aconteceram, para deixar mas claro. muito pelo movimento social empurrar. E só para deixar claro, assim, ó, não estou criando polêmica, né, com os movimentos. Eu sou a favor dos movimentos e políticas públicas. Eu estou deixando claro assim, ó, por exemplo, 20 de novembro, na Ipatur, ali em Porto Alegre, no Lago da Ipatur. Se tu tiver ali 300 afros ali, tu erga a mão pro céu. Agora tu pega ali o movimento LGBTQ+, que faz a parada, poxa, em qualquer capital e outros municípios do país, eu vejo como muito mais união, entendeu? Essa luta, né? Eu acho que são assuntos que têm que ser tratados para a gente poder elucidar e até mostrar aqui no Acorda Batuqueiro essa forma de olhar. A gente tem que mudar essa forma de olhar, né? O povo negro e o povo de matriz tradicional de matriz africana é uma coisa, né? O LGBTQ+, é outra proposta, é outra coisa, né? E o indígena é outra ainda, porque eu fui interpelado dizendo que nós entramos no Brasil em 1500 e os índios já estavam aqui, entendeu? Só que assim, ó, é uma coisa que não tem como se debater, entendeu? Uma coisa que não tem como se debater. E querem fazer agora uma alusão a essa busca dos indígenas. Então, nada contra, são movimentos, já claro, sou a favor dos movimentos. Eu só acho que nós temos que manter essa diversidade na hora de lutar. Povo do negro, povo negro, povo negro, povo da religião de matriz africana, né?
e os demais correntes, né? O idoso não se coaduna com a mulher. Eles não ligam mulher Maria da Penha com idoso. Eles não ligam. Maria da Penha, mulher é mulher, e o ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, é o ECA. Né? Então, são 3 tópicos que não se ligam. Então, eu faço um apelo aqui no programa que quem estiver escutando possa ter um olhar diferenciado, e tu que lida com essa situação direto, até como colocar numa legislação e trazer esse debate. Não, eu concordo com a questão da divisão, quando a gente institucionaliza alguma coisa. Até porque quando se é dividido, se tem um gabinete, né, uma coordenadoria, uma secretaria específico para os povos africanos, específico para LGBTs, né, específico para mulheres, específico para idoso, específico para indígena. Elas, quando elas estão, vamos dizer assim, separadas, né, elas têm força, mais força de fazer realmente políticas públicas, né, por um determinado segmento. Pelas tantas, essas questões todas, né, também, pelas tantas, elas podem ser feitas de maneira separadas, mas lá na frente do caminho, elas vão se cruzar. Elas vão, na verdade, transversalizar umas com as outras, né? Sim. Que a gente vai... Mas é que fica claro. Que é que fica claro. Sim, que fique claro. Não, eu entendi o que está dizendo. Claro. Entendeu? Porque assim, não, mas é bom te falar... Para a questão até de reforço das políticas públicas e de ter mais força, né? E isso que eu estou falando. Eu não quero que o pessoal pense assim que eu sou homofóbico. Não sou homofóbico. Eu sou a favor de liberdade de expressão em todos os sentidos, tá? E, na verdade, quem perde somos nós, tanto o povo tradicional de matriz africana, quanto o LGBTQ+. Porque a pauta, eu acho hoje uma pauta mais emergente a deles do que a nossa. A nossa é silêncio, é intolerância religiosa, que está crescendo muito, mas são pautas específicas, né? E a deles, não, acho que o LGBTQ+, são pautas importantíssimas, né? Que mexe com a estrutura da família, né? Coisa que a nossa religião já tá dentro da sociedade há mais tempo, né? Então, é um trabalho diferenciado que realmente, logo ali adiante, se transversaliza, a gente vai, lógico, apoiar a pauta. Né? Muitas casas de religião, hoje temos o debate da pessoa que usa saia, né? A parte do LGBT que usa saia ou não pode usar dentro do batuque, né? Tem essa divisão, essa discussão, né? E são temas importantes que, como tu disse, eu gostei da tua fala. Em 88, quando a gente discutia isso, aí não tinha nada disso aí. E hoje em dia, né, existe essa nova legislação, né? O Babaca Nenê, lá de Passo Fundo, conversando com ele outrora e fora do programa, ele me falando essa situação. Nós temos vários pontos para ser debatido ali. Vários pontos, né? Esse da roupa, né? Da vestimenta. É importante que a pessoa está sendo ultrajada. Ela está cultuando o santo, está dançando com o santo, mas está sendo ultrajada. Ela está se sentindo mal por ela não ser homem, né? Então é muito polêmico, né? Que entra no fundamento, né? Mas são coisas que futuramente a gente vai ter que enfrentar. Por isso que eu digo que a pauta tem que ser diferenciada. Eu acho que a luta vai andar mais rápida e mais de maneira clara, entendeu? Eu acho que é legal fazer essa... Porque o LGBTQ+, ele não está só no batuque, ele está no centro espírita, tá? Ele está no cristianismo. Por mais que tem gente que não possa casar lá, mas tem cristãos ali. Então eu vejo que é muito mais amplo do que um simples debate ou de uma legislação, entendeu? Na verdade, além de ser mais ampla, a questão toda dos LGBTs é mais crucial, né? É mais crucial. Infelizmente, hoje o Brasil é o país que mais mata LGBTs no mundo. E isso não sei o que estou dizendo. É um levantamento de pesquisas feitas com base no Banco Nacional de Dados da Polícia Civil, tá? Então, Isso é absurdo. Isso é um absurdo. Nós matamos, o Brasil mata hoje a campeão mundial, tá? Infelizmente. 1,8 pessoas, quase 2 pessoas por dia mortas em função de crimes de ódio, apenas por serem LGBTs. A gente não passa isso com os povos de matriz africana. Não morre um batuqueiro por dia, entende? Então, só para, claro, tipo assim, eu sei que tu sabe disso, mas assim, só para que as pessoas entendam que é muito mais urgente, tem que ser feita alguma coisa de forma emergencial, né, com respeito. Entendeu o que eu tô falando? É isso aí.
Então, de repente, por isso, essa pauta é tão urgente, essa pauta é tão batida, né? E é tão antiga. As pessoas não sabem, mas é tão antiga. Vocês sabem, só para ilustrar nossa conversa, vocês sabem quando foi o primeiro caso, o primeiro registro de caso de homofobia no Brasil? Se vocês não sabem, eu digo para vocês. 1614. O índio Tibira, que era de uma tribo no norte no norte da Amazônia, e os europeus, quando chegaram lá, viram o índio com o cabelo comprido, todo pintado, usando as roupas de mulher. O que eles fazem? Eles pegam o índio, eles amarram na boca de um canhão e disparam, e os pedaços deles disparam pela aldeia toda, e eles mostram, vocês estão vendo? Homem se veste de homem, mulher se veste de mulher. Não pode. Primeiro caso registrado historicamente de homofobia no Brasil, 1614. Agora vejam as similitudes e traçam paralelo aí. Um povo que vem de fora, né, escraviza, rouba o que tem aqui de prata, de ouro, de especiarias, leva para fora, e esse povo, tão que se diz tão culto, mas tão inculto no mesmo momento, não consegue compreender que naquele determinado momento, aquela religião, aquela cultura daquele povo indígena, era permitido que aquele determinado índio se vestisse de mulher para fazer uma apresentação, ou para fazer um ritual, ou simplesmente para se apresentar, ou para se vestir que nem a filha no casamento, e faz o quê? Estoura essa pessoa ao meio, não consegue perceber, não tem a dimensão de perceber aquela cultura daquele povo para impor a sua cultura. Vocês percebem que existe uma relação aí também com os povos escravizados? Conseguem perceber isso? E lá a gente já tem homofobia. Então são assuntos tão preciosos, tão profundos, que a gente tem que falar sobre isso, porque isso acontece desde que o mundo é mundo, né? E eu falava isso na minha palestra, a gente vai estigmatizando e a gente vai batendo em cima dessa tecla, a gente vai reafirmando isso. E eu usei isso na minha palestra. Como a gente fala sem querer isso? Por que a gente fala sempre a ovelha negra da família? Por que a ovelha negra tem que ser uma coisa ruim? Por que a gente, quando fala que você quer me ofender, você está me denegrindo? E usa o negrir, né? Denegrindo, o verbo negro, tem que ser uma coisa ruim. Por que quando a gente fala, tipo assim, mas você caiu, se machucou, levanta daí, parece uma mulherzinha. O que a gente está dizendo com isso? A gente está dizendo que as mulheres são mais fracas do que os homens. Mas será que realmente elas são? E o pior, o doutor Jorge, e o pior, tem um pior aí, que é o atirei o pau no gato, né? Eu atirei o pau no gato é pior ainda, né? Tu tá machucando o animal, né? Ah, sim. Não, e daí por tudo. Daí começa a piada do português que é burro, da loira que é burra, e daí e por aí vai. E a gente termina achando isso engraçado. A gente termina passando, a gente não se dá conta que a gente está perpetuando uma ideia que foi lançada lá atrás, a gente não consegue mudar esse círculo vicioso, mas está na nossa mão, tá no nosso horário de a gente tentar mudar, né? Porque a gente pegou, vamos dizer assim, a batata quente, mas a gente, por isso que eu disse, eu reafirmo o que eu falei antes, um pouquinho de leitura, um pouquinho de empenho, um pouquinho de informação, vamos atrás, vamos tentar mudar, vamos tentar falar sobre outras coisas mais produtivas e vamos tentar quebrar essa cadeia, depende de todos nós, a gente consegue sim. Eu tenho uma pergunta, doutor, não quero mudar muito de assunto, mas seja pertinente. Aí em Canoas, tem um conselho de matriz africana? Tem, inclusive saiu esse ano agora, saiu o edital para inscrição, já foi feito a nominata das pessoas que fazem parte do conselho, e agora, se eu não me engano, no mês de julho vai ser instalado, já começa a funcionar. Ótimo. Eu vou dizer uma coisa assim, ó. Eu vejo que a gente precisa muito, entendeu? De boas pessoas no conselho para o troço sair do papel. Agora te pergunto, eu estive dando uma olhada em alguns decretos, né? Alguma coisa. Como foi escolhida as pessoas? Depois eu te digo aqui como é que eu segui. Foi um edital. De Canoas? Como é que eles escolheram as pessoas para o conselho, querido? Sim, foi lançado um edital pela Prefeitura. Sim, foi lançado um edital pela Prefeitura de Canoas. E aí, os babalorixás e alorixás, ou dirigentes espirituais ligados à matriz africana, que quisessem fazer parte do conselho, tinha uma lista de documentos e tinha um determinado período para fazer inscrição lá na Coordenadoria da Diversidade. E aí eles fizeram a inscrição lá na
diretoria e esses nomes todos constaram numa lista denominada de titulares e suplentes. Foi feito dessa forma. E ali, entendi. pelo que eu vi ali, pelo que eu conheço, pelo menos da lista, todos eles ali são pais de santo e mães de santo aqui de Canoas. Claro, das mais diversas, né? Tem cabeleireiro, tem pedreiro, tem advogado, tem de Claro. todas. Não, Mas aí ainda a gente está dentro da pauta, né? Que é pessoas que vão fazer parte do conselho que entendem. Mas aí te pergunta, eu vejo aqui que eu estava dando uma lidinha ali no nosso decreto municipal e eu vi que o conselho é formado pela Secretaria da Cultura, Secretaria da, da Informática, Secretaria da Educação, da Educação, e que pessoas indicadas pelo um órgão desse, né? E aí fico pensando, né? E 3 pessoas indicadas de matriz africana. Como é que eles vão conseguir? Porque eu vi que até hoje não conseguiram formar uma lei decente, né? Colocar o nosso povo no lugar que eles merecem, ou fazer alguma coisa. Porque eu vi que tem leis que estão lá engavetadas, né? Por exemplo, aquela lei do que o Babajuba fez está engavetada até hoje. Não saiu do papel. Mas como vai? Eu fico tentando entender como que eles vão conseguir com essas pessoas que estão lá. E eu já vi que teve gente da secretaria, por exemplo, que de recursos humanos lá, que também não entendia nada de religião, estava lá. Então fica difícil o cara conseguir falar sobre religião, sobre matriz africana com alguém que não tem o determinado domínio sobre aquilo ali. E como ele vai entender o nosso grau de necessidade de alguma coisa? Não sei se você consegue me compreender. E é bem consigo, difícil. não, É bem difícil. consigo. Esses conselhos, geralmente, ele tem o que a gente chama de formação paritária, né? Como ele tem que ser composto pela sociedade civil organizada, né? Pela sociedade civil em si, vamos dizer assim, que são as pessoas que fazem parte daquele determinado grupo, que daí, tipo assim, nesse caso que a gente está falando aqui, os povos de matriz africana, leia-se Babala de Chás e Alto de Chás, né? Ou cacique de Umbanda, e também de pessoas que fazem parte do poder público. Por quê? Porque isso vai ser esse conselho, né? Vamos dizer assim, ele vai elaborar, questionar e fiscalizar ações do poder público municipal, né? Então ele vai sugerir, né, a criação de novos conselhos, a criação das políticas públicas para aquela população. Então, como a lei diz que tem que ser paritário, vai tanto uma parte de um quanto a parte do outro. O que na verdade deveria ser feito e que eu apoio muito essa ideia é se fazer uma triagem de quem são essas pessoas. Essas pessoas entendem realmente da cultura da matriz africana, elas são ligadas a algum tipo de casa, elas já foram praticantes, elas entendem isso, por quê? Porque não adianta a gente colocar pessoas que não têm nenhuma intimidade com a matéria para propor, né, efetivamente alguma coisa para essas casas de religião. A mesma coisa acontece com os LGBTs, a mesma coisa acontece com as mulheres, a mesma coisa, entende? Nós não podemos colocar um conselho composto só de homens para que seja ligado a uma secretaria de mulher, família e direitos humanos, porque eles não têm, os homens não vão ter nunca a dimensão do que é ser mãe. Então a gente cai nessas questões todas, né? Então eu sou a favor de que tenha pelo menos um estudo, né? Pelo menos um comprovante, ou que quando sai o edital diga que sejam pessoas ligadas ou que comprovem pelo menos algum tipo de ligação ou entendimento, né? Para com a matéria ligada às casas de matriz africana e umbanda. É a minha opinião, né? Deveria ser feito dessa forma. Hoje, aqui em Porto Alegre, a gente tem aí o Senegro, que é um conselho, hein, que é regido por entidades, né? Com imperadores do samba, e entre outros. Não vou citar todos para não ficar me estendendo muito. Mas eu fico perguntando para mim mesmo, né? E não é uma crítica, mas assim, essas entidades têm a ver com a matriz africana, entendeu? Não sei se você consegue entender onde eu quero chegar, né? Mas só queria aprovar um projeto, tem que passar por eles.
qualquer projeto que a gente for lançar, passa por eles. O Floresta Aurora e outros mais aí que já passaram também, estavam dentro do conselho. Eles que aprovam alguma coisa. Mas te pergunto, né? Por que não colocaram, não posso nem fizeram assim, em Canoas, abrir edital, chamar as pessoas para poder estar lá, pessoas qualificadas. Eu percebi que tem pessoas que eram da igreja pentecostal, por exemplo, assim, e estavam na secretaria. E então quer dizer que é muito difícil alguém da matriz africana ter um acesso para conversar com um cara não tem o livre acesso, né? Então, sinceramente, eu vejo que é bem difícil. Presumo que na troca do governo e com as pessoas que estão lá possa mudar essa questão com uma visão melhor, né? Eu já tive aí conversando aqui com o Bica, outro dia estava aqui, e também é um militante, fez parte já de alguns conselhos, ele participou de um monte de coisa, mas no final não ficou. Foi para outra coisa lá, outro trabalho, e pessoas boas que entendem, né, que poderiam contribuir com alguma coisa. Ele falou aqui, deu uma aula pra gente sobre um monte de coisa aí do entendimento, né, da matriz africana. E eu vejo que tem gente que está numa posição que não sabe. Aí a gente pergunta, como vamos evoluir, hein, doutor? Assim, respondendo essa, vamos dizer assim, esse não é um questionamento, mas assim, né, essa Desabafo. situação é uma exposição, né? Mas assim, respondendo tudo isso, com respeito às demais entidades, eu não sei. Com relação especificamente às escolas de samba, só vou fazer um parênteses que eu entendo que assim como as casas de matriz africana, né, os povos de terreiro, enfim, assim como eles são quilombos, né, vamos dizer assim, e lugar, na verdade, de acolhimento, as escolas de samba também são. As escolas de samba também são reduto, tá? Porque lá eles também têm os projetos sociais, eles também têm uma grande parte de população negra, eles também têm babás e alorixás que desfilam lá, inclusive, né, talvez sejam os maiores, né, aportadores e, na verdade, transmissores, né, numa cultura de matriz africana, porque eles colocam isso na avenida, né, claro que não em forma de reza, mas sim em forma de samba, mas eles levam essa questão toda, né, que até antigamente não se falava nisso, né, mas até então eles colocam isso na avenida e, querendo ou não, de forma boa, de forma ruim, ou de forma concordando, a gente não concordando ou não, a gente tem que admitir que é também uma forma de divulgação, né, da religião de matriz africana. Então, isso a gente tem que dar a mão à palmatória. Então, assim, as escolas de samba também não deixam de ser um reduto. Então, com respeito às escolas de samba, eu acho que tranquilo delas fazerem parte, vamos dizer assim, deste movimento que aprova, enfim, essas questões todas. Quanto às outras, claro que talvez não, né? Vamos dizer assim, tem uma grande diferença entre, de repente, projetos, né, envolvendo a matriz africana passarem por um conselho, né, de entidades que tem lá, vamos supor, a Imperadores do Samba, ou Bombas da Orgia, ou a Fidalgos Aristocratas, a Praiana, enfim, não interessa quem, mas que já estão acostumados com essa matéria, do que ter, por exemplo, a Associação de Skatistas. Nada contra os skatistas, mas eles são de matriz africana, eles lidam com isso? É claro que não. Então, primeiro parênteses é esse, né? Que é válido que conste lá dentro uma escola de samba que pertença. Agora, realmente, com respeito à participação de pessoas que não são disso, né, que não são ligadas à matriz africana e que infelizmente abrem um edital e vamos supor lá uma outra pessoa de uma outra matriz, né, de uma outra religião, ela se candidata, ela entra, ela pertence àquilo lá, realmente fica difícil, né? Que nem eu falei antes, assim como existe essa questão toda da vontade política, né, da vontade política de fazer uma lei, de se editar uma lei, de se fazer cumprir depois essa lei, que às vezes o editar e aprovar não é o mais difícil é se fazer cumprir, né? A mesma coisa com a questão quando se convoca o edital para que as pessoas participem e que na própria estrutura de governo também tenham pessoas que possam entender, né? E que sejam os nossos pares, vamos dizer assim, né? Que sejam as pessoas
que efetivamente vão nos escutar e vão saber do que a gente está falando e que não sejam pertencentes de outras matrizes, né? E aí a gente cai naquela conversa de novo. De repente alguém vai dizer assim: ah, não, mas então tem que ter uma secretaria, então, para os evangélicos, mas também tem que ser uma secretaria para os muçulmanos, mas também tem que ser uma secretaria para quem é do Buda, do budismo. Não, gente, porque essas pessoas não sofrem os tipos de discriminação que as pessoas de matriz africana sofrem. É a mesma coisa que a gente falar em racismo reverso, isso não existe, né? É estrutural. Então, enquanto a gente não conseguir entender isso, né, e a gente não fizer pressão também enquanto movimento, para que a gente tenha pessoas lá dentro identitárias com a nossa matéria, com o nosso direito, com a nossa característica, infelizmente a gente vai passar por esse tipo de coisa. Mas cabe a nós, né, movimentos que nem esse, das páginas de internet, os movimentos de Ô, doutor, jornais, Mas doutor Jorge, doutor isso. Jorge, doutor Jorge, Oi, olha só. O que o Ribeiro quis colocar, eu também comungo da mesma ideia que ele. Não é a Imperadores do Samba, ou Albambas, que eu sou bambista, que aporta, né, bastante pessoas da nossa religião. Eu acho que o assunto não é esse. Eu acho que o assunto é assim, ó, é, a escola de samba não é o local de representar essa situação porque aporta, né? Nesse sentido, e se for, o que está fazendo de bom, né? Por ser a maior torcida do Carnaval de Porto Alegre, o Imperador, por exemplo, né? O que mudou, o que muda para nós, né? De matriz africana, nesse sentido, o questionamento eu concordo com ele, porque na verdade, por exemplo, eu posso ser presidente do Imperador ou do Bamba, eu sou cristão, não tenho ligação, nem vou nessa reunião, chega o convite da reunião, nem vou lá votar, porque eu não sou da justamente religião. isso. Então, eu acho que é nesse sentido que ele está colocando, entendeu? Assim, colocar gente nossa, pessoas que é realmente da religião, né, dentro do conselho. Que nem na OAB, o presidente da OAB assume, tu sabe como é que funciona a OAB. Eu sou presidente da OAB, da seccional. Direitos Humanos, doutor Jorge. Dia da Mulher, a fulano de tal. A gente vai botando pessoas que trabalham com a área afim, que vão realmente representar e vão dar uma contribuição social, né? Então, é nesse sentido que ele está colocando, questionando, né, a forma do conselho, porque a gente precisa de coisas que aconteçam, de práticas afirmativas que se executam e que a gente possa ver, né? E hoje, infelizmente, o nosso povo está desorganizado. Desculpe quem está na frente, desculpe a função Pótima, desculpe o Conselho de Povos e Terreiros, desculpe, mas eu vejo assim, que a desorganização não é que eles estão fazendo coisa errada, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando no sentido de que não está chegando na base a informação, sabe? Ou assim, o maior erro. Nós temos internet, nós aqui no Acorda Batuqueira estamos fazendo uma live, né? O Instituto África Viva a gente criou, nós já fizemos 3 projetos de lei. Um deles é uma criação de uma delegacia aqui no estado de Santa Catarina, tentando de uma agenda positiva. Então, eu vejo que as pessoas, elas não estão, como é que eu vou te explicar assim, focada, é isso que o Pai Ribeiro está falando, eles não estão focadas no trabalho que tem que ser desenvolvido naquela secretaria, naquela pauta, entendeu? E aí volto ao que eu tinha falado. Foi uma pessoa que não tem expressão, que ele vai lutar pelo LGBTQ+, se não está conseguindo nem lutar pela nossa religião? É nesse sentido que eu acho que está na hora de acordar o batuqueiro, entendeu? É nesse sentido. Eu concordo que o aporte que se busca, né, maiores pessoas, eu concordo. Tu vendo o Porto Seco hoje, todo mundo de guia no pescoço, os batuqueiros tudo de guia no pescoço para desfilar. Eu vejo na televisão. É direto isso aí. E aí guia é imperial eu esqueci o nome outra Lago de situações Bar. lá. Vê de tudo. É. Vê, Tá, mas eu tenho, doutor, claro, né, eu entendi que o senhor colocou ali, mas é o seguinte, né, doutor, eu vejo que eles não podem decidir por nós, entendeu? Decidir, por exemplo, assim, o que o conselho faz? Ele decide quem vai ganhar a verba, que projeto vai ser aprovado e qual entidade vai receber tal coisa. Pelo menos é isso que eu entendo que o conselho faz, entende? Aí o cara é lá da escola de samba. Tem gente da escola de samba que é religiosa, tem. Eu vi aqui, ó, a Secretaria Municipal da Fazenda. Aí me pergunto, será que o secretário lá da Fazenda é religioso? Não, ele tem que indicar um.
para o conselho. E se essa pessoa que ele está indicado é religioso, entende alguma coisa, Matheus Africano? Então, nesse sentido que eu estou dizendo, sabe? Eu vi assim que é bem difícil, mas claro, lá o religioso, o Babalorixá, o Yalorixá está na sua casa, ele nem sabe quem é que faz parte do conselho. Ele nem sabe quem é que está legislando alguma coisa ou que está fazendo alguma lei. Ribeiro, assim, eu fui da Secretaria do Urbanismo em Porto Alegre. E lá tem o conselho. E esse conselho, na verdade, só para te entender, quando ele coloca as outras secretarias, não é para aprovar, tá? Na verdade, tem um erro nisso aí. Eles estão lá para participar como força-tarefa. Vamos que tem um problema com a SMIC. A SMIC já está representada. Tem um problema lá com a EPTC. A EPTC já está naquela reunião de representada. Ela vem para ajudar a dirimir demandas. Mas a forma que está sendo colocado, eu te entendo, né? De aprovar é bem complicado. Lá hoje no urbanismo, quando passa o plano diretor, vem uma série de secretarias também. É padrão no município hoje isso aí, acho que até é lei orgânica, enfim, o pessoal faz assim. Mas eu acho assim, a sociedade civil organizada, no caso do imperador que colocou, é importante ressaltar que quem for nos representar, quem é da prefeitura, vai levar a demanda para a sua secretaria. Mas quem é da sociedade civil organizada tem que estar mais ligado conosco. Tem que ser mais ligado a nós, né? Tá certo. Bom, doutor, eu sei que o nosso papo é muito abrangente e é muito extenso. Nós temos aqui assunto para conversar umas 2 horas. Mas o nosso horário já está dentro do limite. E eu quero te agradecer o carinho, quero te agradecer aí o conhecimento. E eu tenho certeza que foi de grande valia e esclareceu bastante coisa aí para o povo todo. E eu gostaria de que o senhor deixasse aí a sua mensagem aí para todo o povo de matriz africana do Brasil, né? Porque aqui a gente está lidando com todo mundo agora. Correto. Bem, foi um prazer estar com vocês essa noite. Muito obrigado pelo convite. Espero que de alguma forma a gente tenha contribuído, né, para que as pessoas reflitam, para que as pessoas se questionem, né? A gente, enquanto operador do direito, e quando a gente faz com que a pessoa consiga refletir, consiga pensar, consiga conversar com seus demais, né, dentro das suas terreiras, fora das suas terreiras, com um colega de religião, com um colega de trabalho, com os amigos, com a família, e a gente faz refletir por essas questões todas, então a gente já atingiu o nosso objetivo. Esse é o nosso objetivo enquanto jurista, fazer pensar, fazer refletir e fazer com que as pessoas tenham uma empatia, se coloquem no lugar dos outros e comecem por nós mesmos, dentro de nós mesmos e de dentro para fora, o movimento de melhora, ocupando espaços, questionando, montando os coletivos, participando, se engajando na causa e fazendo com que a gente possa fazer diferença de alguma forma, né? Como falei antes, acho muito interessante não só a questão jurídica, mas que os povos de matriz africana, né, as matrizes de religião africana, se uniciem de pessoas capazes de ajudar, de advogados, de contadores, de historiadores, de sociólogos, de filósofos, de pessoas, de professores, de pessoas ligadas ao esporte, ligadas a todos os tipos de movimento, para que a gente consiga de alguma forma fazer com que as coisas melhorem, que as coisas fiquem em evidência, que as coisas apareçam e de que a gente consiga de alguma forma, né, mesmo que seja através da visibilidade, daí então para frente se buscar as melhoras que a gente precisa, mas que a gente consiga chegar a destaques melhores, né? A gente consiga chegar a denominadores melhores, a números melhores, a efetividades melhores para os povos de matriz africana. Deixo aqui meu agradecimento para vocês, deixo aqui também os meus contatos, se vocês precisarem, para qualquer tipo de coisa. Digo mais uma vez a todas as pessoas que estão nos ouvindo, né? Procure o Dr. Jorge, a doutora Bianca, a doutora Camila, o Dr. Sérgio aqui de Canoas, que faz super bem também. Legalizem a sua casa, procurem saber como é que funciona, quais são os documentos, se registrem. Nós precisamos disso. Registrar as casas de religião hoje é que nem a gente ter os casos, né, que são registrados numa ocorrência policial. Às vezes a pessoa não quer registrar a ocorrência, né, por vários motivos. Então, a gente sabe que tantas mil pessoas hoje foram vítimas de uma agressão, foram vítimas de crime de preconceito, crime de ódio, mas, na verdade, sabe que os números não são aqueles, né? São subnotificados porque a gente não tem todo mundo que registra. Então, registra sua casa por várias questões.
as jurídicas que a gente já falou, mas para a gente saber também que a gente tem tantas milhares de casas no Brasil registradas e que a gente consiga, então, ter uma força maior para talvez, então, um dia a gente chegar nesse legislativo aí e ter alguma coisa a mais para os povos de matriz africana que a gente precisa tanto. Meu muito obrigado, meu muito bom a todos, axé a todo mundo, saúde, prosperidade. E eu gostaria de encerrar as edições do Perri, que ele diz o seguinte, que todos nós somos pássaros de uma asa só, e para a gente voar, a gente precisa se abraçar. Muito obrigado, boa noite. Rafa. Ô, doutor, qual o seu contato aí, só para a gente botar aqui? Meu contato é 99635-7771. Ah, já tá no Código ar. de área 51, Porto Queria me despedir aí do nosso povo. Foi uma noite muito boa, né, que a gente pôde debater, trazer a reflexão. Acho que o Acordo Batuqueira a gente criou para isso, né, Ribeiro? Para trazer a reflexão. Nós não queremos criar polêmica, né, machucar ninguém, muito pelo contrário, nós já somos um povo sofrido, né? Então nós queremos trazer essa dinâmica de fazer as pessoas pensarem, né? Provocar, né? Trabalhar na provocação positiva, digamos assim. Eu acho que nós estamos atingindo o objetivo. Hoje tu veio enriquecer. Eu peço um tema de casa para ti, aqui no público, em público no sentido dos dados da polícia, da delegacia, da intolerância religiosa, que tu possa trazer os dados para nós, né? A gente trabalhar mais essa questão, acho que é interessante trabalhar aqui no programa, né? Que possa voltar para nós aprofundar mais essas questões de legislação, já que tu está bem imbuído dessa parte aí. Foi uma satisfação te conhecer, meu colega de faculdade de Ubra. Me formei em 2005, formou em 2001, se eu não me engano, né? Então, nós estamos aí fazendo história, né? 2003, tu vê, estamos aí fazendo história, né? Nesse país afora aí. Uma satisfação te conhecer e vamos manter vínculo aí e participação juntos aí. Ribeiro, um forte abraço. Deixar para te encerrar o Acorda Batuqueira. Então, meu grande boa noite a todos meus amigos, irmãos, simpatizantes aí do nosso programa. Então, espero que tenha contribuído essa noite aí para ilustrar todo o nosso carinho e a nossa dedicação dentro da casa de vocês, tá bom? Acorda, Batuqueiro! Segunda-feira a gente tá de novo aí.